Quem é o presbítero? É o título da lição 8 na classe dos pré-adolescentes. E eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente, professores, coordenadores, alunos, entusiastas da escola dominical, para juntos prepararmos a próxima aula. Se você não assistiu a aula 7, a playlist completa está aqui na nossa descrição desse vídeo. Lembrando que temos pré-aulas para ajudar os professores nas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Na descrição do vídeo tem links com o meu WhatsApp, temos 6 grupos de professores, faça parte você também. Temos um link para você nos contactar para ministrações e pregações. Será um prazer atender sua igreja, seu evento, seu culto na praça, congresso, acampamento. E também tem um link para você baixar material de apoio para esta aula em PDF gratuitamente. Está tudo na descrição. Dá uma olhada aí, ajude o nosso canal. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que aparece no final aqui do nosso vídeo. Fale para nós de onde você nos assiste. Clique no valeu, que é muito importante para nós. Pegue lápis, bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. E roda a nossa vinheta nova aí, roda aí. Vamos juntos então aprender quem é o presbítero. Será que é aquele irmão que fica só sentado ali no altar? Vamos aprender. A lição de hoje encontra-se em 1 Timóteo 3, de 1 a 5, o 5, 17 e o 18. O texto aqui destacado, a Bíblia diz: eu o deixei na ilha de Creta para que você pusessem em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros da igreja. Paulo falando aqui com Timóteo, tá? Ó, esse material didático aqui é para você fazer dinâmica, tá bom? A dinâmica está no final da lição. E também não se esqueça do blog adaliahelena.blogspot.com com sugestões de dinâmicas para todas as classes, tá bom? Muito bem. Conhecendo mais de Deus. Você já ouviu falar do presbítero e o que ele faz? Essa aqui é uma boa pergunta para você fazer ali para os seus alunos, não é? Você já foi repreendido, chamado a atenção por um presbítero da igreja? Qual que é a função do presbítero? Pedro, por exemplo, foi o nosso primeiro presbítero, não é? Ele disse: eu que também sou presbítero. Mas afinal de contas, fica aí esta pergunta: qual é a função do presbítero? Qual é a missão do presbítero? Primeiro tópico aqui para nós: o presbítero é o auxiliar do pastor. Como assim? O cargo de presbítero, em muitas ocasiões, é considerado como ofício ocupado por pregadores e professores da igreja. Entretanto, ser presbítero é uma honra, haja vista que tem a função de ser o auxiliar do pastor, um conselheiro que merece o respeito e o reconhecimento. É por isso que o presbitério geralmente ele é dado para pessoas um pouco mais maduras na fé, com algum tempo mais de fé, ok? Do que para os novatos, ok? Porque a missão do presbítero é auxiliar o seu pastor. E vale lembrar, responde aí para nós nos comentários, talvez 70% ou um pouquinho mais dos que estão pastoreando congregações, eles são presbíteros. Responde aqui para mim nos comentários: o pastor da sua igreja, eclesiasticamente falando, ele é o quê? Presbítero, evangelista, pastor? Fala para nós aqui nos comentários. Só coloca assim, ó: presbítero, pastor, evangelista. Só coloca aqui para nós. Coloca aí, por favor, seu comentário extremamente importante, irmão. Ah, irmão, quanto mais você comenta, mais o YouTube fala que conteúdo relevante eu vou divulgar. Escreve aí, não custa nada, escreve aí. Pastor, presbítero, diácono, evangelista, escreve aí, por favor, tá certo? Muito bem. Obreiros voluntários. Os presbíteros eram ajudantes no pastoreio, cuidando das ovelhas do rebanho de Deus. Eles exerciam funções parecidas com as de um pastor. E quais que eram aí as condições de trabalho? E ainda
de forma voluntária, de boa vontade e paciente com todas as pessoas. Aí, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele coloca aí as características de um presbítero: integridade, não é? Alguém cheio do Espírito Santo, com caráter transformado, alguém de boa família, certo? Agora, por que será que o apóstolo Paulo disse isso? Porque exatamente para que o presbítero possa aconselhar alguém, ele precisa ser um bom exemplo para a igreja. E Paulo vai além, ele diz que quem deseja o presbitério, deseja algo excelente. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, bispo aqui é presbítero, está desejando um trabalho excelente. E este desejo deve nos levar ao caminho da integridade, de um caráter moldado por Deus, de um caráter imitável, tá certo? Então, não é todos, não é quaisquer pessoas que podem receber o chamado ao presbitério. Vale lembrar, a minha carteirinha tá até aqui, só que tá na calça ali, eu recebi o reconhecimento do presbitério. Isso é bom você ensinar na sala de aula. Eu recebi o reconhecimento do presbitério no último dia 10 de julho. Já faz mais de um mês, olha só. No último dia 10 de julho, eu recebi o reconhecimento do presbiterato. Mas isso não significa que eu virei presbítero a partir de então. Significa que o ministério, o meu pastor, a minha família, a minha igreja, já vê em mim o presbiterato latente, pregando na escola dominical, em casa, nos cultos, na igreja, entendeu? Então o reconhecimento, a entrega da credencial é um reconhecimento de um presbiterato que a gente já vem exercendo, tá bom? Então é muito importante, quem sabe você é professor, é bom que você saiba disso e ensine isso para eles também. Ninguém vira presbítero quando recebe o reconhecimento, não. O reconhecimento é de alguém que já é. Inclusive, eu ouvi isso de muitos pastores. Ah, mas você é diácono? Sou diácono. Não, mas você já é presbítero. Pastor? Não sou pastor, sou diácono. Não, você é pastor. Eu olho para você e vejo. Amém. Aí o ministério nos reconheceu. Treinadores. Você sabe quem foi Tito? A Bíblia diz que ele foi treinado pelo apóstolo e enviado de cidade em cidade para treinar novos presbíteros. Naquela época era comum a igreja funcionar nas casas dos irmãos. Os presbíteros deveriam estar sempre atentos à organização e à boa ordem necessárias para o bom andamento das igrejas, que assim cresciam pelo ensino da sã doutrina, ok? Então, os presbíteros, você pode anotar aí? Por favor, você pode anotar? Anota aí assim para mim, por favor. Tem alguém assistindo aí agora? Se você estiver assistindo aí agora, você vai escrever assim, ó. O presbítero é um treinador de novos obreiros, ok? O presbítero é um treinador de novos obreiros. Os cooperadores, os membros da igreja, os jovens da igreja, eles precisam olhar para os presbíteros e ver um exemplo a ser imitado. É por isso que o presbítero muitas vezes vai chamar ali um jovem, um adolescente, vai falar com ele, sempre com amor. Lembra que o presbítero é um auxiliar do pastor. Logo, ele não pode usar aí essa posição para atacar ninguém, para machucar ninguém. Essa não é aí a ideia, tá certo? E aí, você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no nosso vídeo, que é muito importante para nós. Clica no valeu também e em breve teremos um curso inédito para professores da escola dominical, um treinamento para professores da escola dominical. Fique atento, tem coisa linda chegando por aqui. Tópico 2. O presbítero é aquele que ensina a doutrina, tá? Então, uma das características do presbítero é a habilidade para o ensino da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, tá? Você pode colocar aí, ó, características dos presbíteros. Características dos presbíteros, tá? Aí você tem que olhar na Assembleia de Deus, ok? Está escrito que o presbítero deve ter a capacidade para ensinar. Aliás, eu faço aqui uma observação e eu pergunto para você, na sua igreja, na classe de adolescentes, na classe de jovens, quem está ensinando?
São novos convertidos ou são presbíteros? Por que será que presbíteros eles não querem liderar jovens e adolescentes e não querem ensinar? Se, biblicamente falando, são as pessoas capacitadas para ensinar. Muitas vezes nós temos na classe de jovens, às vezes um líder, mas é um novo convertido, é nécio, não tem ainda a capacidade e a envergadura ministerial para ensinar certas coisas. Por isso que eu, como superintendente da EBD na minha igreja, eu sempre estou analisando o currículo da EBD e analisando, ó, isso aqui é para o pastor falar, tá bom? Bom, ele tem que ter capacidade para ensinar, por quê? Porque existem aí as ameaças doutrinárias. Sabia que a todo tempo a igreja é ameaçada por ensinamentos errados? Isso mesmo, desde lá a igreja primitiva. Por isso que surge o presbítero com o dom de ensinar corretamente as escrituras e proteger o rebanho de Deus. Por isso que, por exemplo, no culto de terça-feira, você já percebeu que é mais ou o pastor ou um presbítero que prega? E assim, o Senhor tem nos dado graça para pregar em acampamentos, em eventos, em cultos, em congressos. Mas quando eu recebo a oportunidade para pregar num culto de ensino, eu não prego. Eu ensino. É uma luta, né? Mas e há uma diferença. Há uma diferença entre ensinar e pregar, ok? Ensinar é aquela instrução, né? Ensinar é você pontuar algumas coisas com mais calma, mais cautela, ok? A pregação, vamos dizer assim, que a pregação, ela muitas vezes ela provoca uma reação instantânea. O ensino, ela é uma reação mais demorada, porém mais permanente. Vamos colocar aqui assim, será que a gente pode colocar aqui assim? Se você concordar, discordar, fala para mim nos comentários. A pregação é o acabamento, é o reboco, ok? Ela também é necessária. E o ensino? O ensino é o fundamento. O ensino é os bastidores. É aquilo que muitas vezes as pessoas não veem, mas é o que sustenta toda aquela parede decorada com a pregação, certo? Então, as duas coisas, elas atuam no mesmo ambiente, mas em momentos diferentes. Então, é ensinar, doutrinar a igreja, ensinar a doutrina. Não é uso e costume, é doutrina. Ensinar a doutrina da igreja, da palavra de Deus, das escrituras, da Bíblia. Eles também são homens aptos. Sempre que aparecia um assunto sério em relação à igreja, lá estavam os apóstolos com os presbíteros, orientando no avanço da obra e em defesa da igreja. Né? Lá no Concílio de Jerusalém, quando surgiu aquela situação se os cristãos gentios tinham que se comportar como judeus, eles se reuniram, apóstolos e presbíteros, para discutir a situação. E o que eles discutiram e decidiram foi abraçado por toda a igreja. E hoje não é diferente. Essas práticas continuam atuais no dia de hoje. Então, assim, quando eu estava sentado ali como diácono ou servindo a ceia como diácono, a minha responsabilidade, embora eu já era visto como presbítero, mas, ok? Ela estava em uma área. Agora eu tenho uma responsabilidade maior. O diácono, ele serve a igreja, ele serve uma ceia, ele faz uma oração, ele pode dirigir um culto. Agora, poder fazer é uma coisa, estar apto para fazer é outra. Então, do presbítero, espera não apenas que ele tenha a oportunidade para ensinar, mas que ele tenha capacidade para ensinar com palavra e com vida, ok? Com palavra e com vida, certo? Defender a igreja dos ensinos errados, orientar a igreja de acordo com a palavra de Deus e em conjunto, sempre, claro, com o seu pastor. O presbítero aqui no tópico 3 também, ele é um exemplo a ser seguido. Nós já falamos isso aqui. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia diz: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente quem se dedica na pregação e no ensino da palavra, ok? Então, um presbítero, ele é um exemplo a ser seguido e ele é uma pessoa a ser honrada. Na minha igreja, eu sou o presbítero mais novo de reconhecimento. Então, quando eu chego para a escola dominical,
quando eu chego no culto, quando eu vou pregar, é encantador que pastores que estão ali há 20, há 30 anos, quando eu acabo, eles vêm me abraçar e falam, ó, que Deus te conserve assim. Olha, continua assim. E às vezes também eles me chamam e digo, ó, você falou isso aqui, ó, você fez isso aqui, ó, cuidado com isso aqui. Eu tenho que ouvi-los, entende? Então é uma troca muito interessante e muito necessária. Eles são obreiros fiéis. Os presbíteros vêm trabalhando em favor do reino de Deus junto com outros obreiros, esforçando-se no ensino da palavra, com o objetivo de ver o crescimento e amadurecimento dos crentes, certo? O cargo o presbítero sempre foi um cargo de apoio à liderança, trabalhando incansavelmente para o bem do corpo de Cristo, corrigindo, organizando, administrando e supervisionando naquilo que precisar. Então, nós podemos dizer também que o presbítero é um obreiro de confiança do pastor. Ele está mais próximo ao pastor, ele auxilia o pastor. Muitas vezes ele é ali o segundo dirigente da congregação, geralmente é um presbítero. O superintendente da escola dominical é um presbítero, certo? Agora, eu digo agora para você que está nos assistindo que o presbitério, ele não é um fim. Então, eu agora sou presbítero. Acabou minha jornada. Não, irmão. Ele é um meio para eu servir ainda mais a igreja. Espera-se muito mais de mim, uma vez que fui reconhecido como tal. Ele é um obreiro zeloso. Você não acha que esses bons exemplos devem ser seguidos? Sempre que temos pessoas zelosas pela igreja do Senhor e dedicadas a investir tempo em favor do bem de todos, devemos tê-las como exemplo de fé a ser seguido. Ok? Então, assim, eu sempre falo nos lugares por onde eu passo. Eu prefiro imitar alguém que eu conheço, alguém que é da minha igreja, alguém que é dali. Nós vemos muitas vezes as pessoas imitando, principalmente os adolescentes, eles estão imitando pessoas que são influentes em redes sociais, que viralizaram nas redes sociais, não sei o quê. Mas e aquele obreiro da sua igreja que está ali, que congrega ali, entende? Que você conhece, sabe o endereço. É alguém a ser imitado. É alguém para você olhar e falar assim, interessante a família dele, o jeito dele, a fala dele, tá certo? Então, é com estes homens que nós precisamos aprender, porque eles estão ali para servir a igreja, para nos orientar, para nos aconselhar. Então, assim, os jovens começaram a namorar, procura o pastor ou procura um presbítero da igreja. Ou a gente é chamado de pastor, né? Ô pastor, vem cá. Mas é um presbítero, mas é um pastor. Pastor, vem cá. Eu queria falar com o senhor. Comecei a namorar. O senhor pode orar por nós? O senhor pode, sabe? É interessante isso, essa troca de experiências. Ela é muito importante. Algumas igrejas, a liderança ela é até exercida por um jovem ou por jovens, mas, né? O departamento de jovens e adolescentes. Mas junto com a liderança você tem lá um casal, não é? Um presbítero com a sua esposa para aconselhar aquele departamento, aconselhar aquela liderança. Isso é muito importante também. Então, é um cargo assim maravilhoso. E como eu disse, ninguém vira presbítero. Presbitério é um reconhecimento, é um trabalho que já se exerce, já se executa. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma pré-aula da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Forte abraço. Valeu. Deus abençoe.